Beleza? Tudo cuscuz com vocês? Vamos para mais uma aula do nosso canal Deixa de História, Deixa Não, vamos estudar. Gente, o tema da nossa aula de hoje é Arigatou, Sayonara, Egito, Egito Antigo, galera, terra dos faraós, né? Então, gente, espero que vocês gostem da aula, então já aproveita, já deixa um like, já garanta aquele comentário, beleza? E vamos para a aula, sem mais delongas. Gente, o Egito está localizado no norte da África, ali na região do deserto do Saara. E teve um historiador grego aí que viajou para a banda de lá e ele afirmou que o Egito Antigo é uma dádiva do rio Nilo, galera. Isso mesmo, uma dádiva do rio Nilo. Então, gente, numa região desértica, obviamente não há condições de vida, a não ser os baduínos lá, que são nômades do deserto, mas para o restante não tem vida. Então, a Nomos, essa comunidade que vai surgir, essa civilização que vai surgir, é em torno, às margens do rio Nilo, beleza? Então, essa é a primeira informação, né? Trazemos aí uma questão geográfica, ok? Gente, através do rio Nilo, eles conseguiram desenvolver as técnicas de cultivo, né, aprimorando aí a agricultura. E essas técnicas de cultivo se deu através, por exemplo, dos diques e canais. Então, eu não posso criar uma casa na beira do rio. Durante uma enchente, arrasta tudo, né? Vocês estão acompanhando aí na TV algumas regiões do sul do nosso país e mundo afora. Então, eles constroem o Egito Antigo em região mais distante do rio Nilo e cria os canais para levar água até lá, certo? Fazendo um paralelo com o tempo presente, temos, por exemplo, o rio São Francisco, o Velho Chico, né? Um rio importantíssimo, e criar os canais, né? Essa transposição para poder levar água para as regiões que não tem, que sofrem com a falta de água, beleza? Então é algo antigo e ao mesmo tempo algo, né, que ainda se utiliza bastante. Os diques são espécies de cisternas, né, para você acumular a água. Além dos diques e canais, eles também aprimoram a questão do seu calendário, né, através da astronomia, através da astrologia. Então eles conseguem prever a seca e a cheia do rio e o período de chuva, que também é escasso, ok? O modo de produção é o mesmo da Mesopotâmia, é o modo de produção asiático, por mais que o Egito esteja na África, né? É basicamente o mesmo modo de produção, beleza? Como era a cultura, professor, desse povo, né? Gente, era baseado na religião, era um estado teocrático, então suas leis, seus costumes eram baseados na religião. Diferente da Mesopotâmia, o chefe do estado, no caso o faraó, ele é um deus na terra, ele é a própria personificação do deus na terra. Então, quando ele se encontrava, né, ali com seu povo, todo mundo de joelho, olhando para o chão, né? Será que você era digno de olhar para um deus? Certo? Então, ficavam essas questões aí. Um estado teocrático, ao mesmo tempo estamental, ou seja, não havia mobilidade social. Geralmente você ia continuar o que você aprendeu com seu pai, né? Esse legado passado de pai para filho, a profissão, né? Então, seu pai era artesão, artesão você será, e por aí vai. Sociedade estamental, beleza? Hoje, através da mobilidade social, a gente consegue, né, escolher aí a nossa profissão e quem sabe prosperar e mudar de classe social, ok? Havia uma hierarquia, né? Há uma sociedade de classes, né? Passa a surgir na Mesopotâmia e no Egito Antigo, e há uma hierarquia. Então, no topo temos o faraó, abaixo dele sua família, os nobres e sacerdotes, em seguida soldados, escribas, galera da escrita, né? No caso do Egito, diferente da Mesopotâmia, a escrita hieroglífica, beleza? É uma escrita baseada em imagens para relatar, né? Para falar o que eles queriam. Então eles desenhavam uma folha, um animal, para reproduzir o som ou até mesmo o que eles queriam representar, passar a mensagem para vocês, ok? Abaixo dos escribas, os comerciantes, os artesãos, camponeses e, por fim, os escravos, ok? Gente, falando um pouquinho da religião desse povo, da hora, né, galera? A religião, sem dúvida, é a melhor parte de estudar desses povos. Envolve aí, por exemplo, a mumificação, né? Então eles já acreditavam na vida após a morte, gente. Eles já acreditavam
na reencarnação. É bem interessante porque eles pesavam o coração em relação a uma pena, a uma plume, de uma deusa também, a deusa Maat. E o teu coração não poderia pesar mais do que uma pena. Professor, como assim, meu irmão? Impossível, né? Isso aí é algo, sei lá, poético. Não tem como um coração pesar menos do que uma pena. Galera, a resposta você encontra também, por exemplo, na Bíblia, né? E a forma que você poderia encontrar para o teu coração ficar mais leve do que uma pluma de uma ave era se você se arrependesse, pedisse perdão por todos os teus erros, por todas as besteiras que tu fez na vida terrena. Se você se arrependesse, pedisse perdão, seu coração iria ser aliviado, purificado, e aí sim, nesse momento, a pena ia pesar mais do que o teu coração, e você tinha essa passagem, certo? Era comum eles levarem lá para as pirâmides, que era uma espécie de cemitério dessa galera. Eles levavam para dentro das pirâmides a múmia, né? E os servos, os parentes mais importantes daquele nobre ou daquele faraó. Porque como eles acreditavam na vida após a morte, eles queriam reencarnar na presença dessas pessoas que são importantes para ele. Então, será, gente, que tu ia ficar feliz em se sacrificar por um Deus? Né? Cuidado com os anacronismos. Os caras de fato acreditavam que eram deuses encarnados. Então, para muitos, com certeza, gente, era uma honra, né, você se sacrificar para numa nova vida você reencarnar junto de uma figura tão importante. E galera, durante muito tempo essas pirâmides foram saqueadas por conta disso, né? Porque esses faraós, esses nobres, levavam consigo também parte da sua riqueza para que nessa nova vida eles pudessem, né, já reencarnar aí com certas condições, beleza? Falando um pouquinho do mito de origem, um pouquinho da religião dessa galera, existe o Deus Supremo, Criador, né, que é o Deus Ra, ou Amun-Ra, depende da região, se você estiver em Mênfis ou estiver em Tebas, ali no Egito. Ra teve alguns filhos, né, como Ashu e Nesfits. Eles vão ter dois filhos, perdão, que é o Geb e o Nut. No caso, Geb, terra, Nut, o céu. Eles também vão se unir, vão gerar alguns filhos. E aí esses sim que eu vou citar agora são os mais conhecidos por todos, né? Que é o Osíris, que se casou com sua irmã, com a Ísis. E temos o Set, que casou também com sua irmã, que é a Nesfits. Perdão aí pela pronúncia, tá, galera? Dessa relação, o Osíris ficou responsável pela região ali do rio Nilo, ou seja, era uma região mais abundante, e o Set, o seu irmão, ficou com a parte mais desértica. Então isso acabou despertando em Set uma inveja, galera. E ele vai matar o seu irmão. Ele mata Osíris, depois esquarteja Osíris, beleza? Osíris com Ísis na época gerou um filho, né, o filho Horus, e Horus sim vai vingar a morte do seu pai e vai tentar matar, né, no caso Set. Os dois entram em combate, esse combate não tem fim, não há um nocaute por parte de um dos dois. Então acaba que os juízes vão decidir, e eles decidem que Horus deve ser esse novo deus aí dessa parte do Egito. Então Osíris, que acabou sendo ressuscitado por Horus e por Ísis, mas teve essa passagem pelo mundo dos mortos, acaba ficando por lá mesmo, certo, galera? Ele vai ser o juiz lá dessa passagem. E Anubis, que é um dos seus filhos também, uma espécie de filho bastardo, é o que vai usar a balança lá para pesar essa historinha que eu contei do coração e da pena, beleza? Então, em resumo, a mitologia egípcia foi dessa forma. Se você quer se aprofundar um pouquinho mais, de uma forma mais dinâmica, mais divertida, eu recomendo a música, né, interpretada por Margareth Menezes, Faraó, né? Todo mundo conhece, né? Já o carnaval tá batendo na porta aí, e essa música não para de tocar. Qual é? Eu falei Faraó, e Faraó, né? Então, galera, muito da hora. E aí lá ela conta essa mesma historinha que eu contei aqui. Vale a pena também aprender através de uma música, certo? Gente,
O que eu posso falar mais? Temos as pirâmides, né? A de Kelps, Khafre e Mykerrinos, que está ali na região de Mênfis. São as pirâmides que resistiram às intempéries do tempo e com certeza foram uma das maiores que já existiram, né? Mas como eu falei para vocês, se você fosse um nobre, tivesse uma certa condição, você ia sim mandar erguer, construir uma pirâmide para o ato da sua morte, beleza? Para que você pudesse ser levado para lá através de um sarcófago, certo? Gente, essas múmias, né, desses faraós, dessas pessoas importantes, desses artefatos, estão localizados no museu. Agora, meu irmão, não é qualquer museu, certo? Inaugurou recentemente um novo museu do Cairo, onde reuniram lá essas múmias, esses achados dessa época. E galera, a cerimônia de leva dessas múmias para esse novo museu é uma coisa de Hollywood, meu irmão, uma coisa de cinema. Joga aí, dá uma pausa no meu vídeo, ou enfim, espera acabar, depois dá uma olhada, é fantástico. Fantástico, os caras tentaram reproduzir a moda da época. Então assim, cara, parecia algo de filme, muito bonito, certo? Vale a pena dar uma olhada. Já falei um pouquinho da escrita, um pouquinho da economia, professor, também, gente, agropastoril, né, a questão da agricultura, a questão da criação dos animais e um pouco ali do artesanato, né? Então, na falta de alguma coisa, de algum produto, eles vão realizar troca com os demais, ok? Gente, o Egito durou, esse Egito que estamos estudando, durou por vários séculos. E aí, como eu ensinei a vocês, a gente divide para ficar melhor a compreensão, beleza? O primeiro de todos, né, que se proclamou aí faraó, foi o Menés. Por volta de 3.200 anos de Cristo, ele impôs aí a unificação, certo, desses dois reinos, que é o Baixo Egito e o Alto Egito, beleza? Foi um período de relativa paz. Entre 3.200 a 2.000 anos antes de Cristo, a capital do Egito foi Mênfis, localizada ali no delta do Nilo, que é onde exatamente está as pirâmides, certo? Kelps, Khafre e Mykerrinos. Por volta de 2.000 a 1.500 anos de Cristo, a capital mudou, né, para Tebas, beleza? Foram invadidos ali por os iquisos, né, um povo de uma origem asiática, e querendo ou não trouxe um legado para aquela região, como o uso do cavalo, o carro de guerra, o tear vertical, a fundição do cobre e o famoso gado zebu, galera, o famoso gado zebu, né? Louco, 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 melo, muito louco, louco, melo, cogumelos azuis. Aí é só para quem pegou a referência, beleza? Gente, Novo Império partia ali de 1500 a 1000 anos antes de Cristo. Houve a expulsão dos iquisos, beleza? E temos aí, por exemplo, um novo centro político, né? A presença aí de uma religião monoteísta. Vocês acreditam, gente, que tentaram inventar uma religião monoteísta para a banda do Egito? O cara foi Akhenaton, certo? E não era somente religião que estava envolvido, não. Tinha uma questão também política, galera. Quando há inúmeros deuses lá na tua região, cada sacerdote vai levar para lá o quê? Os tributos e as oferendas, né? Então o que Akhenaton na verdade queria era reunir todos esses tributos, todas essas oferendas para ele. O menino é esperto, né, gente? Mas o seu filho, gente, acabou com isso aí e voltou com a religião tradicional milenar dos caras, né? O seu filho é o famoso Tutankhamon, beleza? Gente, a decadência se dá ali por volta de 1200 a 500 anos antes de Cristo, beleza? Inclusive passa até, né, do nascimento de Cristo, quando o último povo a conquistá-los são os romanos, né? E aí tem um faraó muito interessante, né? Muito da hora conhecer um pouco a vida dela, que é a famosa Cleópatra, né? Cleópatra foi uma das mulheres de Júlio César, aquele lá do Império Romano, beleza? Então também vale a pena um pouquinho do estudo. Gente, sobre a religião, só um adendo, né? Só acrescentando mais uma informação, os seus deuses tinham características animalescas, né? No caso, era metade humana,
metade bicho, né? É aquela mistura do Brasil com o Egito, tem que deixar-me para dançar bonito, né? Não, galera, brincadeira à parte, era o que nós chamamos de antropozoomorfismo, né? Que são deuses que têm características de animais e características humanas, beleza? Então, gente, é um pouquinho do que eu posso falar sobre o Egito Antigo. A ideia é que essas aulas sejam curtas, beleza? Futuramente eu vou alongar mais essas aulas, trazer mais materiais, mas é isso, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da aula. Na nossa próxima será sobre a Grécia Antiga, então eu espero vocês lá, beleza? Pra gente assistir um pouquinho das Olimpíadas, beleza? Então nosso próximo encontro tá marcado e eu espero vocês lá, tá bom? Então valeu, galera, boa noite.